A ascensão de Madre Teresa, a fama global como símbolo de compaixão e altruísmo, é uma história que quase todos conhecem. Canonizada pelo Papa Francisco em 2016, ela foi celebrada como uma santa que personificava a misericórdia divina. No entanto, por trás dessa imagem reverenciada está uma realidade controversa. Críticos há muito a acusam de glorificar o sofrimento, gerir mal as doações e oferecer cuidados de baixa qualidade em suas instalações. O próprio Papa Francisco, ao confirmar sua santidade, reacendeu debates sobre o que sempre soubemos. Seu legado não está isento de falhas. Ela foi uma santa, ou como alguns afirmam, uma farsante. Este vídeo explora seu impacto complexo, analisando as contradições que continuam a definir seu lugar na história. O mito da caridade altruísta. Madre Teresa foi por muito tempo celebrada como um exemplo de altruísmo, seu nome sinônimo de cuidado pelos pobres e oprimidos. No entanto, por trás dessa imagem santa está um legado mais complicado. Críticos argumentam que seu trabalho não tinha como objetivo erradicar a pobreza, mas perpetuá-la, sendo seu principal objetivo a disseminação do catolicismo. Nascida Angélique Gonje Bojakshiu, em Skopje, Macedônia do Norte, em 1910, Madre Teresa tornou-se um ícone global por meio das Missionárias da Caridade, uma ordem religiosa que fundou em 1950. Operando nas favelas de Calcutá, e sua organização oferecia aos necessitados comida, abrigo e cuidados médicos básicos. Isso lhe rendeu reconhecimento mundial, incluindo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Contudo, por trás de sua fama havia práticas e ideologias que despertaram sérias preocupações éticas. Pesquisas de Serge Lahave, Geneviève Chouinard e Carol Senecal destacam o contraste entre sua reputação e a realidade de seu trabalho. Suas descobertas, baseadas em centenas de documentos e inspeções de mais de 500 abrigos das Missionárias da Caridade, revelam padrões preocupantes. Relatórios indicam que Madre Teresa fornecia cuidados médicos inadequados, com pouco respeito pelos avanços modernos ou pelo manejo eficaz da dor. Sua explicação? Ela via o sofrimento como um presente de Deus, uma provação espiritual que aproximava as pessoas da divindade. Essa perspectiva moldou profundamente suas ações. Críticos observam que ela se opunha a esforços para abordar a pobreza sistêmica, o crescimento populacional ou a educação, focando, em vez disso, na conversão de tantas pessoas quanto possível ao catolicismo. Embora seus esforços de caridade fossem visíveis, eles aparentemente priorizavam a conversão religiosa em detrimento de soluções sustentáveis, deixando muitos questionando as verdadeiras intenções de seu altruísmo. Isso levanta uma questão crucial. O trabalho de Madre Teresa era genuinamente altruísta ou era um meio de cumprir sua missão religiosa às custas daqueles que ela afirmava servir? Esse questionamento prepara o terreno para uma exploração mais profunda de seu legado e de suas implicações. Sofrimento é virtude. O trabalho de Madre Teresa estava profundamente enraizado em sua crença de que o sofrimento não era apenas inevitável, mas também redentor, um presente divino que aproximava as pessoas de Deus. Essa filosofia do sofrimento, central para sua missão, moldou os cuidados que oferecia e gerou controvérsias significativas entre seus críticos. Para Madre Teresa, o sofrimento era um caminho para o crescimento espiritual e a salvação. Ela via a dor e a pobreza como provações sagradas, enfatizando sua capacidade de purificar a alma e unir as pessoas a Cristo. Como ela certa vez mencionou, o sofrimento é um grande meio de amor, se você souber usá-lo, especialmente se oferecê-lo pela paz no mundo. Suas palavras e ações refletem essa perspectiva, já que ela frequentemente via valor em suportar a dor em vez de aliviá-la. O bispo David Kagan, refletindo sobre sua vida, destacou sua própria aceitação do sofrimento como momentos de graça. Ele observou como ela encontrava significado tanto em dificuldades físicas quanto espirituais, interpretando-as como sinais de amor divino e oportunidades para aprofundar sua fé. No entanto, essa perspectiva foi criticada por priorizar ideais espirituais em detrimento do cuidado prático. Relatos daqueles que trabalharam em suas missões revelam que essa filosofia teve consequências reais. Críticos argumentam que sua reverência pelo sofrimento frequentemente levava à negligência de necessidades médicas básicas. Por exemplo, pacientes em seus lares para os moribundos frequentemente careciam de alívio adequado da dor ou de intervenções médicas modernas, já que ela acreditava
que suportar a dor aproximava as pessoas de Deus. Essa glorificação do sofrimento ia além de suas opiniões pessoais, influenciando a forma como sua organização operava. Dona Marie Cooper O'Boyle, amiga próxima de Madre Teresa, descreveu a crença de sua mentora de que aceitar a dor poderia ser redentor. Embora essa visão tenha inspirado alguns a encontrar esperança em suas dificuldades, também foi condenada como uma justificativa para cuidados abaixo do padrão. O debate em torno da filosofia de Madre Teresa levanta questões críticas. O sofrimento deve ser aceito como uma provação divina ou os esforços devem se concentrar em aliviá-lo? Enquanto seus apoiadores veem seus ensinamentos como espiritualmente profundos, seus detratores os consideram uma ideologia prejudicial que perpetua a dor desnecessária. Essa dualidade está no cerne de seu legado, desafiando a percepção de seu trabalho como puramente compassivo. Santuário ou armadilha? Os lares de Madre Teresa para os moribundos eram amplamente vistos como santuários, onde os necessitados podiam encontrar cuidado e conforto em seus últimos dias. No entanto, por trás da percepção pública, estavam acusações de negligência e cuidados abaixo do padrão, levantando dúvidas sobre se essas instalações eram verdadeiros refúgios de compaixão ou reflexos de uma ideologia falha. Estabelecidos nas favelas de Kolkata, esses lares tornaram-se um símbolo da missão de Madre Teresa de servir aos mais pobres entre os pobres. Contudo, relatos de voluntários, médicos e jornalistas investigativos pintam um quadro preocupante. Os relatórios detalham condições insalubres, tratamento médico inadequado e falta de necessidades básicas. Agulhas eram reutilizadas após serem enxaguadas com água da torneira, e a esterilização adequada frequentemente era negligenciada. Críticos afirmam que essas práticas não se deviam à falta de fundos, mas derivavam da crença de Madre Teresa de que o sofrimento aproximava as pessoas de Deus. Christopher Hitchens, um de seus críticos mais vocais, descreveu os lares como lugares onde o sofrimento era glorificado em vez de aliviado. Em seu documentário Hell's Angel e no livro The Missionary Position, Hitchens a acusou de priorizar sua ideologia em detrimento do bem-estar daqueles sob seus cuidados. Ele a citou dizendo: "Acho muito bonito que os pobres aceitem seu destino, compartilhem-no com a paixão de Cristo." O que, segundo ele, justificava a falta de intervenções médicas significativas, preocupações ecoadas por voluntários. Ex-voluntários expressaram preocupações semelhantes. Um deles relatou ter sido repreendido por oferecer cortes de cabelo a pacientes terminais, com freiras descartando o esforço como desnecessário, já que os pacientes iam morrer de qualquer forma. Outros destacaram a falta de alívio para a dor oferecida a pessoas em sofrimento intenso, reforçando a crítica de que o sofrimento era visto como uma virtude em vez de uma condição a ser mitigada. A transparência financeira também foi questionada. Apesar de receber milhões em doações, as instalações muitas vezes operavam com recursos mínimos, deixando muitos se perguntando para onde os fundos eram alocados. Críticos argumentam que os lares serviam mais como vitrines de piedade e conversão do que como centros de cuidado médico ou emocional genuíno. Enquanto apoiadores sustentam que Madre Teresa trouxe conforto aos moribundos e chamou a atenção global para a situação dos pobres, as condições em suas instalações sugerem uma realidade mais complexa. Esses lares eram locais de dignidade ou armadilhas, onde o sofrimento era glorificado às custas de cuidados humanos, milagres questionáveis e santidade. A canonização de Madre Teresa em 2016 trouxe seu legado duradouro ao centro das atenções, mas também reacendeu debates sobre a autenticidade dos milagres atribuídos a ela. A Igreja Católica aprovou 2 milagres como evidências de sua santidade, eventos considerados medicamente inexplicáveis e atribuídos à sua intercessão. No entanto, essas alegações geraram ceticismo significativo entre profissionais médicos e observadores seculares. Um dos milagres envolveu Monica Besra, uma mulher indiana que afirmou que seu tumor abdominal desapareceu após um medalhão com a imagem de Madre Teresa ser colocado sobre seu estômago. Enquanto a igreja saudava isso como prova de intervenção divina, os médicos responsáveis sugeriram o contrário. Eles argumentaram que o tumor era tratável por medicina convencional e provavelmente regrediu naturalmente. Apesar disso, a igreja manteve sua posição, apontando a ausência de explicações científicas na época como evidência de ação divina. O segundo milagre aprovado
durante o processo de canonização, envolveu um homem brasileiro que se recuperou de uma infecção cerebral após sua família rezar para a Madre Teresa. Embora os registros médicos apoiassem a recuperação do homem, críticos apontaram que remissões espontâneas, embora raras, não são inéditas. Eles questionaram se atribuir o evento à intervenção divina ignorava outras possíveis explicações. O processo de canonização, particularmente no caso de Madre Teresa, também gerou controvérsias. Normalmente, um período de espera de 5 anos é exigido após a morte de um candidato antes que sua causa de santidade seja iniciada. No entanto, o Papa João Paulo II dispensou essa regra para Madre Teresa, citando sua reputação generalizada de santidade. Críticos argumentam que essa aceleração, embora não sem precedentes, levantou preocupações sobre imparcialidade. Alguns teólogos alertam contra o uso do chamado Deus das lacunas, invocando a intervenção divina como explicação para fenômenos ainda não compreendidos pela ciência. Eles argumentam que essa abordagem pode enfraquecer a fé caso avanços científicos futuros eventualmente expliquem os eventos em questão. Esse raciocínio alimenta ainda mais o ceticismo sobre os milagres atribuídos a Madre Teresa, enfatizando a necessidade de uma análise rigorosa. Apoiadores de Madre Teresa argumentam que seus milagres foram minuciosamente investigados e validados pela Igreja por meio de um processo meticuloso. Eles destacam que as alegações de eventos milagrosos estão sujeitas à revisão médica e teológica, garantindo que atendam a critérios rigorosos. No entanto, os detratores observam que mesmo um processo bem documentado não pode eliminar dúvidas quando os eventos permanecem cientificamente ambíguos. Essa situação demonstra a interseção entre fé, ciência e ceticismo em relação ao conceito de santidade. Esses milagres foram genuínos atos de intervenção divina ou refletem uma complexa interação de fé e percepção? Para muitos, essas questões permanecem, lançando uma sombra sobre o processo acelerado que cimentou o lugar de Madre Teresa na história católica. Colaboração com regimes repressivos. A imagem de Madre Teresa como humanitária e figura santa é bem conhecida, mas suas relações com líderes políticos, incluindo governos opressivos, lançaram uma sombra sobre seu legado. Entre as associações mais controversas estava sua amizade com o ditador haitiano Jean-Claude Baby-Doc Duvalier e sua esposa Michelle. Nos anos 1980, Madre Teresa visitou o Haiti, onde elogiou Michelle Duvalier por sua compaixão e ações concretas e tangíveis. Esse elogio entusiasta ocorreu apesar da corrupção e das violações de direitos humanos amplamente documentadas dos Duvalier, que deixaram muitos haitianos na pobreza e no medo. Para os críticos, esse momento exemplificou sua ingenuidade política e disposição em alinhar-se a figuras poderosas que poderiam fortalecer sua missão. A imagem de Madre Teresa de mãos dadas com Michelle Duvalier tornou-se simbólica de sua aparente cumplicidade em permitir regimes opressivos sob o pretexto de trabalho humanitário. Esse padrão se estendeu além do Haiti. Madre Teresa era conhecida por manter relações com outros líderes controversos, como o governante comunista da Albânia, Enver Hoxha, cujas políticas suprimiam a religião e oprimiam dissidentes. Ela colocou uma coroa em seu túmulo, um gesto que muitos interpretaram como uma demonstração preocupante de lealdade. Da mesma forma, sua aceitação de doações de figuras questionáveis, como o financista americano Charles Keating, posteriormente condenado por fraude, alimentou ainda mais as acusações de comprometimento moral. Críticos como Christopher Hitchens argumentaram que as alianças de Madre Teresa com essas figuras derivavam de seu desejo de expandir suas missionárias da caridade, em vez de desafiar os sistemas que perpetuavam o sofrimento. Em seu documentário crítico, Hitchens a descreveu como uma aliada do status quo, acusando-a de glorificar a pobreza em vez de abordar suas causas profundas. Seu elogio ao regime haitiano, ele argumentou, destacou seu alinhamento com os poderosos às custas dos oprimidos. Esses laços políticos também levantaram questões sobre a transparência financeira dentro de sua organização. Apesar de receber doações substanciais de figuras como Keating e contribuintes globais, relatos sugerem que grande parte do dinheiro era enviado ao Vaticano, em vez de ser investido na melhoria das instalações para os pobres e doentes. Os defensores de Madre Teresa. Os defensores de Madre Teresa argumentam que suas conexões com líderes políticos e elites
foram práticas e tinham como objetivo garantir recursos para sua missão. Eles sustentam que seu trabalho caritativo transcendeu a política, focando exclusivamente em aliviar o sofrimento imediato. No entanto, essa defesa pouco faz para contrabalançar as preocupações sobre seus endossos públicos a figuras controversas, que muitos consideram uma traição ao seu compromisso com os oprimidos. As interações de Madre Teresa com regimes repressivos mostram um paradoxo preocupante. Sua missão global de compaixão estava frequentemente entrelaçada com relações que, na melhor das hipóteses, refletiam ingenuidade política e, na pior, aparentavam cumplicidade com sistemas de opressão. Essa dualidade continua a provocar debates, desafiando a narrativa de sua santidade diante das complexidades de seus envolvimentos políticos. A perspectiva do Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido um defensor de atos de misericórdia, destacando consistentemente sua importância divina. Seu reconhecimento do segundo milagre de Madre Teresa, um passo crucial para sua canonização, aparentemente confirma o que todos já sabiam sobre sua influência global duradoura. No entanto, os comentários ponderados do Papa Francisco sobre sua vida e trabalho revelam uma visão mais complexa de seu legado. Deus se agrada de cada ato de misericórdia, disse o Papa Francisco durante o processo de canonização. Ele enfatizou como os atos de caridade de Madre Teresa permitiram que as pessoas reconhecessem o rosto de Deus, mas evitou endossar inequivocamente todos os aspectos de sua missão. Esse elogio medido alimentou discussões sobre seus métodos, especialmente entre críticos que argumentam que sua caridade foi construída sobre uma base ideológica que glorificava o sofrimento em vez de aliviá-lo. A própria Madre Teresa fez declarações que convidam ao escrutínio. Ela declarou certa vez: "A pobreza é bela e pode aproximar as pessoas de Deus." Uma ideologia que alguns acreditam ter guiado suas decisões mais do que um desejo prático de reduzir a miséria humana. Críticos, incluindo o falecido Christopher Hitchens, a rotularam como uma figura que perpetuava a pobreza sistêmica em vez de abordar suas causas profundas. Essa narrativa, combinada com o próprio apelo do Papa Francisco por mudanças sistêmicas e redução da pobreza, levanta questões sobre se o endosso de sua santidade foi um reconhecimento estratégico de sua influência, em vez de uma celebração incondicional de sua vida. Embora o Papa Francisco tenha afirmado seus milagres e mantido sua canonização, seus ensinamentos mais amplos sugerem que ele reconhece a necessidade de justiça social além de atos pessoais de caridade. A recusa de Madre Teresa em defender soluções como a contracepção, mesmo diante da superpopulação e da pobreza, contrasta fortemente com os esforços de Francisco para modernizar a abordagem da Igreja a questões globais. Sua posição matizada parece validar tanto as virtudes quanto as falhas de Madre Teresa, deixando espaço para interpretações sobre seu legado. As palavras "ela é uma mentirosa" foram metaforicamente escritas em sua narrativa por críticos que a veem como um símbolo de adoração equivocada. Essas vozes alegam que sua canonização prioriza narrativas seletivas, ignorando controvérsias como sua oposição ao aborto e as alegações de que ela canalizou doações para expansão religiosa em vez de ajuda médica. O reconhecimento do Papa Francisco de sua santidade pode parecer alinhado com essa visão seletiva, mas seus esforços mais amplos para reformar a Igreja sugerem um entendimento mais profundo de seu papel complexo. Ao confirmar o que muitos já acreditavam sobre o impacto profundo de Madre Teresa, o Papa Francisco também abriu a porta para reavaliações. Seu reconhecimento das falhas dela, combinado com seus apelos por mudanças sistêmicas, desafia a narrativa predominante. Seu legado é de pura santidade ou reflete uma mistura de fé, ideologia e imperfeição? A perspectiva do Papa Francisco confirma sua importância, mas nos convida a fazer perguntas mais difíceis sobre o que realmente significa ser santo em um contexto moderno. O legado controverso de Madre Teresa. O legado de Madre Teresa é tão polarizador quanto profundo. Honrada como um farol de compaixão e serviço aos pobres, sua canonização em 2016 consolidou seu status de santa aos olhos da Igreja Católica. No entanto, por trás da admiração global está uma narrativa repleta de contradições. Suas missionárias da caridade alcançaram os cantos mais distantes do mundo, oferecendo consolo aos desamparados. Contudo, a qualidade dos cuidados, sua rigidez ideológica
e a falta de transparência da organização geraram críticas significativas. Documentários e controvérsias. Documentários como Hell's Angel e relatos investigativos desafiaram a imagem popular de Madre Teresa, revelando histórias de cuidados médicos inadequados e uma inquietante glorificação do sofrimento. Acusações de má gestão financeira, como o desvio de milhões de dólares para a expansão religiosa em vez de ajuda humanitária, complicaram ainda mais seu legado. Críticos argumentam que sua recusa em apoiar medidas como a contracepção perpetuou ciclos de pobreza, contrastando com a própria missão que ela afirmava defender. Apesar dessas controvérsias, sua influência no cenário filantrópico é inegável. O trabalho de Madre Teresa inspirou incontáveis indivíduos e organizações a buscar empreendimentos caritativos. No entanto, seus métodos também desencadearam discussões importantes sobre a ética do humanitarismo. Sua abordagem provocou uma reavaliação de como as instituições de caridade equilibram compaixão com cuidados práticos e eficazes, aprendizados e impacto moderno. A transparência, a prestação de contas e o enfrentamento de questões sistêmicas surgiram como áreas críticas onde organizações modernas buscam melhorias, muitas vezes em resposta às deficiências percebidas em seu modelo. A questão que persiste é se sua santidade reconcilia com as falhas expostas em sua vida e trabalho. A aprovação ponderada de seu legado pelo Papa Francisco, como discutido em capítulos anteriores, reflete essa tensão. Seu reconhecimento dos milagres de Madre Teresa afirmou seu impacto espiritual, mas seus ensinamentos mais amplos sobre justiça sistêmica parecem desafiar aspectos de sua ideologia. Um legado de virtude e controvérsia. O legado de Madre Teresa é um mosaico de virtudes e controvérsias. Ela exemplifica o potencial da fé e da dedicação para inspirar ações globais, mas também destaca as complexidades de avaliar figuras históricas no contexto de seu tempo. À medida que o mundo continua a debater sua vida e santidade, sua história serve como um lembrete para avaliar criticamente as estruturas por trás dos esforços caritativos e o verdadeiro custo da santidade no mundo moderno. Sua opinião importa. O que você pensa sobre essa figura controversa? Será que sua fé a impediu de tratar os doentes de maneira mais humana? Deixe seus pensamentos nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.